Segundo domingo do tempo comum. Mestre, onde moras? O início do tempo comum apresenta o início da vida pública de Jesus. Os primeiros encontros de Jesus com seus discípulos mostram o chamado que ele faz a cada um deles. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos 3 a 19. No silêncio da noite, Deus chama Samuel, cuja vocação é a iniciativa misteriosa e gratuita de Deus. O profeta escuta o chamado de Deus pelo nome e dele recebe uma missão. A voz de Deus se ouve no silêncio da noite e não na agitação do dia. Mas ele reconhece a voz de Deus só na quarta vez, e não é sozinho, mas com a ajuda do sacerdote Eli. Se não responde a Deus, ele não desiste, mas insiste. Só quando Samuel diz, fala Senhor, o teu servo escuta, mostrando abertura e entrega a Deus. A vocação de Samuel é uma luz para a nossa vocação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 13 a 20. Paulo afirma que pelo batismo o cristão encontra Cristo e se torna templo do Espírito Santo. E esse templo não pode ser profanado. O Evangelho de João, capítulo 1, versículos 35 a 42, é o encontro de Jesus com seus discípulos. O chamado cristão vem do testemunho de João Batista, que contagia os discípulos. Sozinho ninguém chega a Jesus. João Batista reconhece Cristo, que passa e o propõe a André e Filipe, eis o Cordeiro de Deus. Eles seguem Cristo de longe, tímidos, até que Cristo intervém. Que procurais? Eles dizem, Mestre, onde moras? Jesus convida-os, vinde e vede. Foram e permaneceram com Jesus naquele dia. No dia seguinte, André leva o irmão Pedro até Cristo. Filipe chama Natanael, encontramos o Cristo. Um bom encontro leva um novo encontro com Jesus, de João Batista a seus discípulos e deles a novos discípulos. A vocação pede resposta ao chamado de Deus para seguir Jesus. O seguimento é um caminho a percorrer. Que procurais? São as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de João. Como discípulos, queremos saber quem é Jesus. O que buscamos? Mestre, onde moras? A resposta dos discípulos leva à comunhão com Jesus. Eles não buscam teorias sobre Jesus. Eles querem criar laços com Ele. Onde moras? Jesus quer intimidade, vinde e vede. A resposta é imediata. Então eles foram e viram onde Jesus morava e permaneceram com ele naquele dia. O discípulo reconhece Cristo que passa e está disponível a seguir Jesus no amor e na entrega. Para isso precisa aceitar o convite de Jesus, entrar em sua casa, viver em comunhão com ele, testemunhar Jesus e anunciá-lo a outros irmãos. Assim foi Samuel, que reconheceu a voz de Deus e acolheu logo. João Batista reconheceu Cristo presente no meio do povo e o indicou como Salvador. Os discípulos reconheceram Jesus, alegres, e o seguiram prontamente e o anunciaram a seus amigos. Deus nos chama a entrar na comunidade de Jesus. Cabe a nós sermos disponíveis como Samuel. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Cabe a nós termos o mesmo ardor missionário dos primeiros discípulos que foram anunciar aos amigos o tesouro encontrado com entusiasmo. Que Deus abençoe todos os que nos acompanham. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.